Shalom, Haverim. Será que um judeu pode crer em Yeshua sem deixar de ser judeu? E um gentil poderia viver os mandamentos da Torá sem negar a fé no Mashiach? Neste estudo, vamos explorar como a fé em Yeshua, longe de romper com as raízes judaicas, revela o verdadeiro propósito da aliança, unindo judeus e gentios numa só comunidade, guiada pela Torá e firmada na redenção trazida pelo Messias de Israel. Nosso estudo compreenderá a Bessorá de João, em seu capítulo 1, verso 11 e o 12. O texto assim dispõe: Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Este texto nos apresenta um contraste profundo. Yeshua, o Messias prometido nas Escrituras, veio ao seu próprio povo, Israel, mas muitos não reconheceram sua vinda. No entanto, isso não significa que nenhum judeu o tenha recebido. Pelo contrário, toda a primeira comunidade de discípulos era composta por judeus, homens e mulheres piedosos, que esperavam com fé a redenção de Israel. A proposta deste estudo é mostrar que crer em Yeshua não é negar o judaísmo, mas viver o cumprimento das promessas feitas a Abraham, a Isaac e Jacob. Além disso, veremos como os gentios que creem em Yeshua são enxertados na oliveira de Israel, segundo Romanos capítulo 11, partindo da mesma aliança e sendo parte da mesma comunidade da fé, não por mérito, mas pela graça do Eterno, por meio do Mashiach. Tendo isso em mente, vamos começar observando como os primeiros a crer em Yeshua foram justamente judeus, homens e mulheres que, longe de abandonar a Torá, permaneceram fiéis a ela com ainda mais zelo. Judeus que creram em Yeshua e continuaram zelosos da Torá. Atos capítulo 2, verso 5, no dia de Shavuot, Pentecostes, judeus vindos de diversas nações estavam em Jerusalém, quando Queifá, Pedro, anunciou que Yeshua era o Messias prometido. 3.000 judeus creram e foram imersos. Isso mostra que, desde o início, a fé em Yeshua nasceu dentro do próprio povo judeu, como um movimento de renovação e cumprimento das profecias. Atos capítulo 21, verso 20. Tu vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creram, e todos são zelosos da Torá. Aqui, Jacob, Tiago, líder da comunidade messiânica em Jerusalém, destaca que milhares de judeus creram em Yeshua e, ao mesmo tempo, permaneciam fiéis à Torá. A fé messiânica não os afastou da aliança, mas os fortaleceu em zelo e obediência. Atos capítulo 6, verso 7. A fé em Yeshua crescia tanto que até grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Esses homens serviam no templo e conheciam profundamente a Torá. Ao reconhecerem o Mashiach, eles não deixaram o judaísmo, mas reconheceram seu pleno cumprimento em Yeshua. Mateus capítulo 5, verso 17. Não penseis que vim abolir a Torá
ou os profetas. Não vinha abolir, mas cumprir. O próprio Yeshua afirma claramente que não veio revogar a Torá, mas trazer seu verdadeiro sentido e plenitude. Ele viveu como judeu, guardou os mandamentos, frequentou as festas e ensinou a justiça da Torá com autoridade. Atos capítulo 23, verso 6 e Atos 24, verso 14, Paulo declara: sou fariseu, e diz que serve a Deus, crendo em tudo quanto está escrito na Torá e nos profetas. Mesmo após sua fé em Yeshua, ele não negou sua identidade judaica, nem sua fidelidade às Escrituras. Ele era um judeu messiânico autêntico, que via o Mashiach como o coração da Torá. A fé em Yeshua não foi um rompimento com o judaísmo, mas sim sua expressão mais fiel e viva. Os primeiros crentes eram judeus fiéis à Torá, que reconheceram no Mashiach a concretização das promessas do Eterno. Fica claro, então, que muitos judeus creram em Yeshua sem abandonar sua identidade nem a Torá. Mas e os gentios? Teriam eles parte nesta mesma fé? Efésios 2, verso 11 ao 13. Vós, que antes estavas longe, foste aproximado pelo sangue do Mashiach. Rav Shaul, Paulo, fala diretamente aos gentios, lembrando que antes estavam separados da aliança, sem esperança e sem Deus no mundo, mas, por meio de Yeshua, foram reconciliados com o povo de Israel e com o próprio Eterno. A aproximação dos gentios acontece dentro do contexto da aliança com Israel, não a parte dela. Efésios capítulo 2, verso 19. Assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Crer em Yeshua não torna o gentio um judeu no sentido étnico, mas o insere na comunidade da aliança como membro legítimo da família espiritual de Israel. Ele deixa de ser estrangeiro, pois agora compartilha da mesma fé, do mesmo Elohim e da mesma esperança. Romanos capítulo 11, verso 17. Vós, sendo oliveira brava, foste enxertados entre eles e vos tornastes participantes da raiz e da seiva da oliveira. Shaul usa a imagem da oliveira, símbolo de Israel, para mostrar que os gentios não substituem Israel, mas são enxertados nela, ou seja, passam a compartilhar das bênçãos, da herança e da responsabilidade de viver em santidade conforme os caminhos do Eterno. Atos capítulo 15. A grande questão debatida era: os gentios precisam se tornar judeus para seguirem o Messias? A resposta dos emissários, dos apóstolos, foi clara: não precisam se converter ao judaísmo rabínico, mas devem se afastar da impureza e idolatria e aprender a viver em santidade conforme a Torá, que era ensinada nas sinagogas, conforme Atos capítulo 15, versículo 21.
Isso mostra que a vida de fé dos gentios era integrada à comunidade de Israel, sob a liderança espiritual judaica messiânica. Zacarias capítulo 8, verso 23. 10 homens das nações pegarão na tzitzite dos judeus, dizendo: iremos contigo, porque temos ouvido que Deus está contigo. Essa profecia aponta para o futuro messiânico, um tempo em que as nações reconhecerão que o Deus de Israel é o único verdadeiro e se voltarão ao povo judeu como guia espiritual. Isso se cumpre em parte quando os gentios que creem em Yeshua abraçam a fé nas raízes hebraicas, se unem ao povo de Deus e desejam aprender com ele os caminhos do Eterno. Através de Yeshua, os gentios são inseridos na comunidade de Israel, não como substitutos, mas como companheiros de aliança, caminhando lado a lado com os judeus fiéis ao Messias. Assim, a promessa do Eterno se cumpre: um só rebanho, um só pastor. João 10, 16. Crer em Yeshua não anula a identidade judaica, pelo contrário, a completa no Mashiach. Ele é o cumprimento das promessas feitas aos patriarcas, a revelação viva da Torá e o centro da redenção esperada por Israel. A Brit Hadashah não apresenta uma nova religião, mas a continuidade do plano divino. Judeus reconhecendo seu próprio Messias e gentios sendo enxertados na comunidade de Israel, caminhando juntos em uma mesma fé. Judeus e gentios não são iguais em origem ou função, mas unidos em propósito, ambos chamados à santidade, ao serviço ao Deus de Israel e à esperança do reino. Essa é a realidade da Kehilá, da comunidade messiânica do primeiro século, um povo restaurado, obediente à Torá, cheio do Espírito e firme na emuná em Yeshua. Esse é o modelo que precisamos resgatar em nossos dias. Uma fé viva, enraizada, profética e obediente, onde o Messias une, transforma e conduz judeus e gentios como um só rebanho, sob um só pastor. Infelizmente, ainda hoje, há muitos equívocos em torno da fé em Yeshua. Alguns dizem que não existem judeus que creem nele, mas a realidade é que desde o primeiro século até hoje, existem milhares de judeus que reconhecem Yeshua como o Messias prometido, sem abandonar sua identidade, cultura ou fidelidade à Torá. Outros afirmam que um judeu deixa de ser judeu quando crer em Yeshua, mas isso é uma distorção histórica e espiritual. Ser judeu não é apenas uma religião, mas uma aliança perpétua com o Eterno. Quando um judeu crer em Yeshua, ele não nega seu povo, mas afirma sua herança à luz da promessa cumprida no Mashiach. Ao mesmo tempo, muitos gentios foram afastados da Torá por interpretações erradas e doutrinas que separam fé e obediência. Porém, como vimos neste estudo, os gentios são chamados a se unir à comunidade da fé não como substitutos de Israel, mas como companheiros da aliança, aprendendo os caminhos do Eterno com humildade e reverência. Tudo o que vimos até aqui aponta para uma verdade inegável.
A fé em Yeshua não é um rompimento com o judaísmo bíblico, mas sua realização plena. É possível e absolutamente coerente ser judeu, crer no Messias e andar em fidelidade à Torá. É possível e necessário que os gentios que creem reconheçam suas raízes e se alinhem com o povo de Deus, formando juntos uma só comunidade, um só coração e uma só fé. Assim se cumpre o plano do Eterno. Naquele dia, o Senhor será um, e um será o seu nome. Zacarias, capítulo 14, verso 9. O verdadeiro judaísmo está com Yeshua. Que o Eterno, em Yeshua HaMashiach, vos abençoe. Shalom, shalom.